Olá, meus amigos, eu vou passar. Nós retornamos agora com uma das últimas partes da aula de criminologia. Hoje nós falaremos sobre um tema que não é um tema fácil para a sua prova, mas não é um tema fácil de se debater. Nós falaremos sobre tóxicos, em geral, né? Falaremos sobre drogas, falaremos sobre entorpecentes, falaremos sobre psicotrópicos, sobre drogas, enfim, de uma forma genérica. A toxicomania, não é? Não a toxicologia, que isso é um assunto para medicina legal. Agora, é uma boa introdução de medicina legal aqui hoje, porque nós não falaremos precisamente das drogas em si, o efeito de cada droga, o que ela causa no organismo, isso aí vocês vão tirar da aula de medicina legal, uma aula assim bem já mastigada para que vocês cheguem às conclusões de uma forma técnica da ciência medicina legal. Por enquanto, nosso trabalho aqui é ver a parte de criminologia que envolva a toxicomania. Então, nós veremos algumas questões. Para quem vai fazer prova para a área policial, a aula de hoje eu diria que é essencial. É uma aula muito interessante para você que vai fazer polícia civil, geralmente para o cargo de delegado, nos outros cargos. Talvez em questão de criminologia possa cair, mas essencialmente para o cargo de delegado, eu diria você que cai, né? Toxicomania e toxicologia, aí no caso em medicina legal. Nós veremos um pouquinho de cada, mas toxicomania a gente vai ver tudo hoje, ok? Então vamos lá. Primeiro, nós temos o conceito da OMS. Nós precisávamos de um conceito abalizado, um conceito que tivesse um respaldo internacional, porque falar sobre intoxicação, falar sobre questões de saúde, dependência, farmacodependência, falar sobre questão de vício, né? É uma questão de saúde. Então, nós precisávamos de um órgão que fosse internacional, que se manifestasse sobre o assunto. Então, nós temos aí a OMS, né? Falando o seguinte, que toxicomania, dando o seu conceito. Agora, a gente sabe, todo conceito delimita, mas não veja de uma maneira tão assim, fechada. Veja só, abrange a toxicomania todo estado de intoxicação. Basta se intoxicar. Ter algo tóxico dentro de si, não é? Aí vocês verão que não é a questão que a gente falava muito da lei de entorpecentes. O que é um entorpecente? Entorpecente é só um tipo de droga, existem outras também. Essa intoxicação pode ser crônica ou periódica, no caso pode ser eventual, não é porque a pessoa se intoxicou que precisa reiteradamente e habitualmente se intoxicar, mas a toxicomania ela envolve a periodicidade também. Proveniente do consumo reiterado. Aí, se essa intoxicação ela for periódica, ela depende também da reiteração do uso. Por isso que se chama mania, né? Toxicomania, precisa do hábito. De uma droga natural ou sintética. Algo que seja natural, né? Não manipulado, não construído, não criado em laboratório, ou sintética, ainda que natural, tenha a sua manipulação em laboratório, seja alterada, tenha a sua substância alterada, ok? Redunda em sério prejuízo. O prejuízo no uso de droga, para quem conhece, porque existem tantas pessoas que usam, né? E a gente às vezes acaba sabendo, não só pela televisão, né, os famosos que se envolvem, como isso prejudica não só a pessoa, porque a pessoa se acaba, né? Agora se acaba junto com a pessoa a família. Família é a segunda que rui, né? Vai ruindo aos poucos. E a sociedade também tem um choque com o uso, né, de drogas. As escolas sendo atacadas pelos vendedores, né, aqueles traficantes, ou os micro, né,
são os aviãozinhos, talvez as pessoas que ficam batendo os pequenos pontos em torno de escolas. Em escolas públicas, nós sabemos que existe um grande assédio. Tóxico, droga, entorpecente e narcótico. Eu coloquei aí, preste atenção no seu material, eu diferenciei. Por quê? Na sua prova vai cair dessa forma. Eles vão dizer como, olha, tóxico é a droga que, ministrada ao organismo, provoca reações graves. Tudo que é tóxico, tudo que intoxica, tudo que causa a intoxicação, não é? Então, a droga, ela altera as funções orgânicas, ok? Mas, por exemplo, a cabeça, né? A mente, o cérebro, ele atua de uma forma totalmente adversa. A maconha, o que a maconha, o uso reiterado da maconha causa, é um negócio tão complicado de você emitir um parecer com relação à maconha, porque aparece em jornal, aparece em televisão, é país liberando o uso e porque o Brasil não libera. Então, nós temos esse problema sério com relação aos efeitos, né? Entorpecente é aquela que entorpece. Então, antigamente nós tínhamos a lei de drogas como lei de entorpecentes e passou por muitos anos assim. Só que entorpecente, ele causa um entorpecimento, a depressão, reduz a atividade do organismo. O entorpecente, ele não é um estimulante, o entorpecente, ele não é um barbitúrico, o entorpecente, ele não é a cocaína, não é? Você não pode considerar, porque são drogas que deprimem o organismo, a atividade orgânica. Portanto, falar que aquela lei de entorpecentes era uma lei para drogas em geral, era etimologicamente, no vocabulário, era assim, totalmente equivocado. Você não pode chamar toda droga de entorpecente. Então, eles corrigiram isso e fizeram lei de drogas. Narcótico é uma droga opiácea que causa sensação de sedação e analgesia. Narcótico faz com que o organismo tenha, assim, fique como eles falam em inglês, numb. Não sente nada, não estou sentindo nada, não sinto minhas patinhas, não sinto meus dedinhos, é o que narcótico faz. Você simplesmente está sedado. A sedação é a primeira sensação que se tem. Você está, assim, apagando os sentidos da sensibilidade mesmo, você fica sedado. Ok? Foi em 1970 que a farmacodependência ingressou aí, não é, nos conceitos de toxicomania. Veja no seu material que a dependência com relação a medicamentos, a qualquer tipo de substância que cause realmente essa dependência física ou psíquica, não é? Isso só foi introduzido em 1970, para você ver como em muito tempo não se houve esse debate com relação às dependências, com relação às substâncias que são tóxicas, que são agressivas ao corpo humano. Aí, assim, ele conceituou, veja, estado psíquico ou físico, e físico, toxicomania, resultante da interação, a farmacodependência é a interação do medicamento e o organismo do ser humano, caracterizado por modificações no comportamento e outras reações, que implicam sempre um impulso de tomar o medicamento, porque nunca é demais. Quando o cara vicia, ele não vê limite, ele quer sempre mais. Isso caiu, eu vou até mostrar para vocês aqui, caiu numa questão para a prova, vocês vão me desculpar aqui, recorrer, porque eu não coloquei nesse material, eu vi agora. Uma questão para delegado de São Paulo, em 1993, caiu essa questão, veja só. Famosa cantora brasileira, eu já não sei nem qual, né? Porque o que tem, enfim, abafa. Famosa cantora brasileira necessitava de doses cada vez maiores de entorpecente, a fim de que fossem obtidos os mesmos efeitos com a mesma intensidade.
Esse quadro, em medicina legal, é denominado, aí tem resistência, repristinação, fissura passiva ou tolerância. É a tolerância. A tolerância, ela é elástica, ela vai se elastecendo. Você hoje, você toma um Tilenol, porque só você está com dor de cabeça, você nunca passou por isso. Eu já passei por isso. Tomar um Tilenol e resolve. No meu caso, cá entre nós, tricotando, é a tal da cólica. Ô, mulherada, como a mulherada sofre, né? A tal da cólica é uma desgraça. Então, você toma um remedinho todo mês, ele faz efeito, ele resolve que é uma beleza. Aí depois você vê que ele não está resolvendo mais nada, aí você toma 2 do remedinho. É recomendado? Não, Valquíria, você está fazendo uma besteira, mas resolve. Quando você está vendo que 2 do remedinho não funcionam, é porque você tem que mudar o remedinho. É essa dependência de sempre tomar, porque sempre naquele mês precisa tomar um remédiozinho de cólica, o organismo já não absorve, ele precisa de uma dose maior, e só que você não pode tomar 3, 4, 5 Buscopan, ou seja lá qual for o remédio que se toma aí para cólica, que eu não sei mais. Tá entendendo? Então, você precisa sempre de um remédio cada vez mais forte. Se você não buscar alternativa. Ou você fica dependente de uma medicação, ou outra, ou vai aumentando a dosagem, porque é a tolerância que vai aumentando, e de repente ela não tem mais efeito, é a mesma coisa. O cara usa droga, ele está usando um pouquinho, não, eu uso só um pouquinho de vez em quando, depois esse pouquinho vai aumentando, ou então de vez em quando vai diminuindo. Vai se tornando uma frequência. Mesmo que seja pouquinho, ou então vai se tornando um acréscimo em quantidade, mesmo que seja de vez em quando. Então, de toda forma, a reiteração, ela vai existir. E é isso que causa, nessa questão para delegado, que eu mostrei para vocês, é isso que causa a tolerância, né? A busca sempre maior. E isso, eu vou buscar aqui de novo para vocês. Tem outra questão aqui. Aliás, para falar de tolerância, já é a terceira. Tem uma aqui, ó. O usuário de uma droga psicoativa, com o decorrer do tempo, normalmente passa a necessitar de maiores doses da substância em questão para obter o mesmo efeito que antes conseguia com doses mais reduzidas. Isso se deve ao fenômeno A, da tolerância, B, da dependência física, C, da resistência e D, do vício. Então, é tolerância. Também foi, não foi no mesmo concurso. Um foi em 1990, outro em 93 e outro foi em 91 aqui, ó. O fato de uma pessoa necessitar de doses cada vez maiores de determinada droga psicoativa para sentir o mesmo efeito, com a mesma intensidade, caracteriza, aí tem resistência, passividade, tolerância, é a tolerância. Porque a tolerância, ela vai se elastecer. E isso é importante para a sua prova. Mas não, isso aqui, esse material, por exemplo, ó, é esse aqui. Curso de Medicina Legal, né, curso e concurso, Medicina Legal 2. Eu tenho esse material, é tipo um resumo, eu acho legal. Eu gosto de dar uma lidinha em resumo para ver o que eles estão resumindo, quais são as questões de concurso que eles estão abordando, então eu sempre estou em contato. Agora, embora seja medicina legal, em toxicomania, quando se cai questão de concurso desse nível, vai cair questão que você vai achar que é medicina legal, na realidade é criminologia. Então, você tem que estar sempre ligado. Quer uma sugestão? Pegue um livro de medicina legal. Se no seu edital tiver toxicomania como matéria de criminologia, vá para um livro de medicina legal. Vá para você primeiro, vai para a abordagem criminológica, vai para o livro de criminologia, você vai encontrar lá a toxicomania, e depois você vai para o de medicina legal, para você fazer o link e não ser pego de surpresa. Porque o pior é ser pego de surpresa, não é uma questão que você vê, isso aqui é medicina legal, mas na realidade é criminologia, ok? Aí, motivos, né, de busca ao consumo de drogas. A fuga da realidade é a que encabeça, porque é muito mais fácil
você entorpecer o corpo, né? Você causar a depressão do organismo e apagar, né? Com esse entorpecimento, ou então se agitar a ponto de achar que está numa rave 24 horas no ar, é muito melhor do que você encarar o seu problema, né? Quando você encara problema, você encara situação difícil, é muito mais fácil cheirar cola na rua, né? De uma forma que a gente sabe que é camuflada, de saciar a fome, porque depois ela corrói, né? A cola, ela sai correndo, o organismo, principalmente o estômago, né? O aparelho, né? Respiratório, sai detonando tudo. Mas é muito melhor naquele momento, porque é isso que a droga faz. É uma melhora de momento. Você acha que está melhorando, mas é uma pseudo-melhora. Você simplesmente cava o seu buraco quando usa uma droga. Isso é uma coisa já taxativa. Novas sensações. As novas sensações, inclusive com drogas lícitas. Um problema sério que nós temos, e isso a gente vai conversar aqui, não como professora, mas como amiga de vocês. Muito se ouviu falar em medicamentos, pessoas que fazem concurso e tomam medicamentos de uma maneira muito errada, medicamentos esses que ativam a atividade cerebral, que deixam o cara mais esperto, que parece que ele está captando tudo, está lembrando de tudo. Isso aí é uma bomba cerebral. Esse remédio tem um nomezinho, mas eu não vou divulgar. Existe um medicamento para isso. Só que é para quem tem uma defasagem, não é, de atenção. Se o cara tem a defasagem, o remédio vai fazer com que ele se equilibre pelo menos um pouco. A pessoa não tem problema algum em toma, fica virado. Como disse um médico amigo meu, eu sentei com ele para procurar saber dos efeitos desse medicamento justamente para botar na minha aula. Ele disse, olha, não tem muita diferença com relação à cocaína nos primeiros dias. Você imagina o que é o consumo de cocaína para quem está estudando, não é? Se para quem não está estudando é a hora da morte, imagine para você que quer um futuro aí, não é? Então, eu sugiro que a melhor forma de estudar ainda é sentar e ler. Ok? E se não estiver lembrando, tiver com a memória mais ou menos, é sentar, ler, reler e ler de novo. Até memorizar, até se convencer, até você guardar, aprender. Esqueça medicamento. Tem tanta coisa, tem alimentação. As alimentações, quando eu digo alimentações, são formas de se alimentar, né? Se você adquire uma forma diferenciada para se alimentar, ingerindo coisas como chia, né? De repente você faz melhor para o seu organismo do que você tomar esse tipo de remédio. Pronto, em off, acabou. Motivos para a busca ao consumo de drogas. Curiosidade. A curiosidade é horrível para o adolescente, é a primeira chama para o uso de drogas, né? Principalmente para os entorpecentes, porque eles acham que viajar é bom demais. A necessidade de pertencimento é horrível, por quê? O cara tem problema sério de família, pai e mãe. Ou pai, ou mãe, ou pai e mãe, ou irmãos. Ou ele não se adequa, ele não se adapta, ele não pertence a nada, ele não se encontra pertencendo a absolutamente coisa alguma. Então, quando ele recorre ao uso de droga, ele recorre a uma nova trupe, uma nova gangue, um novo grupo. Ele faz parte de um grupo de usuários de drogas, mas faz parte de um grupo. E aquele grupo aceita, claro, mais um. Aquele grupo aceita. Em criminologia, nós estudamos, através da análise que fez Durkheim, que nós precisamos sempre nos envolver em grupos. Nós andamos engrupados. Como é que se pode se referir dessa forma? Essa forma de se encontrar agrupado, não é?
esse agrupamento, ele é feito muito naturalmente. Crianças que colecionam brinquedos, tampinhas de garrafa, garrafinhas. Crianças se juntam dessa forma. Todo mundo tem aquele grupinho que tem um albinho tal, aquele grupinho que tem um joguinho tal de videogame. Então, pelos interesses, os grupos se formam na infância e na adolescência. Quando não há orientação em casa, de acordo com aquela lei, não é? Aquela teoria que a gente viu, a falta de estrutura familiar, os desajustes sociais, eles ocorrem pela ruína da estrutura familiar. Então, a família não se atenta à modificação do comportamento, porque a primeira coisa que muda é o comportamento. E, de repente, está lá já dentro de uma delegacia reclamando porque o filho está vendendo tudo o que tem dentro de casa para poder suportar o vício. Então, ele faz isso não é porque ele está viciado ou habituado ao uso de drogas. Ele faz isso porque ele quer, sim, pertencer àquele grupo que se vicia. E também a questão da dependência, pode ser física, pode ser psíquica, pode ser físico e psíquico. Então, é uma conjuntura imensa de fatores que levam à farmacodependência. O consumo de drogas, ele tem múltiplas facetas, ele não tem uma face apenas. O consumo de drogas, ele pode vir revestido de qualquer forma. Se você observar bem, às vezes ele vem até sem justificativa, não é? Como? Pela curiosidade. A curiosidade por si só já se torna uma justificativa. Não, eu queria saber como é. Você tem problema? Não. Você tem problema financeiro? Não. Você tem problema dentro de casa? Não. Você tem problema no trabalho? Não tenho. Você levou um pé do namorado? Não. Você tem problema de relacionamento? Não. Não tem problema nenhum. Você se acha assim, assado? Não, não me acho nada. Eu não tenho problema com absolutamente nada, mas eu tenho curiosidade de saber como é. Então, a pessoa acaba se envolvendo e não consegue sair, né? Em boa parte das vezes. Há uma diferença muito grande entre vício e hábito. Existe aqui uma questão que eu vi sobre isso. Primeiro nós vamos ver aqui, ó, o vício, drogas de dependência física, ópio, morfina e heroína. Veja só. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, essa divisão aqui é uma divisão didática, é uma divisão científica que não foi feita por mim. Eu tirei dos materiais que possuo. No entanto, o vício, embora seja destinado a drogas de dependência física, ele às vezes pode gerar também a dependência psíquica. Embora haja a defesa de que o hábito é o que torna a dependência psíquica. Por quê? Como é que você se livra de um hábito de utilizar determinado tipo de droga? Você faz uma terapia. A pessoa inserida numa terapia, ela é convencida, não é? Ela é orientada de alguma forma. Terapia em grupo, vivenciando o seu drama e o drama de outras pessoas. E nessa forma de vivência, nesse agrupamento que se faz, elimina-se a dependência psíquica, não é? Barbitúricos, maconha e anfetaminas. Por quê? Porque é o mais levezinho? Não, é o que causa a dependência psicológica. Dizem que a maconha é mais por conta o hábito de botar para dentro, botar para fora, como o cigarro, não é? Vício como drogas de dependência física, aí é mais difícil do que a psíquica. Porque imagine, você está num relacionamento, aí você está já acostumado, né, com o outro. Você não consegue mais ficar sem o outro, já tem 2, 3 anos de relacionamento aí. E de repente a pessoa briga, bate, você não vê, tanta gente apanha. Não, mas ruim com ele, pior sem ele. Nesse tipo de relação, né, que há um flagrante desajuste, a pessoa que aceita apanhar, mas acha que está melhor, isso eu digo logo que é uma síndrome de Estocolmo.
A dependência psicológica, ela é um hábito. A pessoa, parece que a pessoa está viciada no outro, né? Mas é um hábito, e o hábito ele pode ser quebrado. Porque o problema é que o hábito ele é quebrado com elementos endógenos e exógenos. Você recebe orientação, mas você trabalha também. Se você não quiser receber, as pessoas vão falar e aquilo dali vai ficar, você está blindado para receber informação. Muitas vezes você acha que não vai se livrar da imagem e dos pensamentos e tudo daquele ex que você tem, da ex que você tem. E, de repente, você abre os olhos e vê o mundo com outra perspectiva e você vê que o hábito também foi embora. Aqui, dali, era um hábito. Pensar na pessoa é um hábito que pode ser quebrado. Então, aqui você tem o hábito do uso de drogas. Ah, Valquíria, mas você fala tão facinho. Quero ver se você usasse. Olha, muito dificilmente você ia me ver usando qualquer coisa que vicie. Não é? Para você ter ideia, eu nem beber eu bebo. Tá complicado, né? Não bebo, não fumo, faço nada. Né? Eu sou a pessoa mais carola que você vai conhecer na sua vida. Agora, certa estou de que se bebesse, não seria um bebê eventual. Pode ser um bebê de final de semana, eu vou beber final de semana. Isso quer dizer que a pessoa vicia? Não, se habituou, é um hábito. Ruim é quando você não consegue viver sem. Porque aí causou a dependência do organismo. E por que eu estou dizendo isso tudo a vocês? Porque aqui também tem uma questão sobre vício e hábito. Cadê o hábito? Tá aqui, ó. Engraçado, eles pegaram todas as questões. Se vocês observarem, está aqui no material. Farmacodependência, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, todas que eu disse para vocês já. Então, eu tenho aqui, ó, na 7ª também, todas elas para delegado de polícia de São Paulo. Só que em anos diferentes. Essa foi em 88. O hábito é considerado nos toxicodependentes como? Aí eu digo para você, não, essa questão aqui foi de 1900 bolinha. Não se engane. O que você quer? Você está aqui por quê? Você quer o quê? Delegado? Você quer concurso para quê? Para a polícia? Meu amigo, para a polícia você vai de 1900 e bolinha, quando começaram a fazer os concursos, até o dia de hoje, independentemente da banca. Olha aqui. Essa banca aqui é só Deus sabe. Né? Porque provavelmente feita pela própria polícia aqui. O hábito é considerado nos toxicodependentes como A, resultado de dependência psíquica, B, resultado de dependência física, C, resultado de tolerância, D, costume de usar drogas, de tomar drogas. É uma questão fácil, mas cá entre nós você só sabe se você estuda o que é vício, o que é hábito. E o que eu disse para vocês da tolerância. Veja só como são as coisas. E é uma questão ótima para se fazer hoje. Ótima para se fazer no dia de hoje. A resposta aqui é o costume. O hábito é único e exclusivamente o costume de usar uma droga. Ok? Psicotrópicas, substâncias psicotrópicas, drogas que ministradas ao organismo humano são direcionadas ao sistema nervoso. O tropismo é justamente isso, a atração que se causa do efeito dessa substância ao sistema nervoso. O que acontece com o sistema nervoso quando você usa? Você não, Deus o livre, viu? Quando um ser humano usa, um ser humano que nós não conhecemos. Ok? Bom, minha gente, então, por enquanto, a gente fica nas psicotrópicas. Aguardo vocês na próxima. É o tempinho que vocês têm aí de levantar, o famoso xixi, aquele xixi estratégico, que você dá um pause na aula e corre para o banheiro e volta. Agora, sugiro que peguem o material, né, que escrevam nele, que imprimam em casa, porque a gente vai
dar uma pincelada aqui numas questões que caíram aí em concurso, para que a gente fique ligado no que cai efetivamente, porque aqui o objetivo não é passar o conteúdo, o objetivo é passar o conteúdo de modo que você possa quebrar a banca, beleza? Então vamos lá, a gente se vê daqui a pouco.